Eu tô aqui para fazer um comentário sobre o que o governo comunista, nesses 20 anos e nesses mais de 40 anos de infiltração. Como assim infiltração? Infiltração. Quando a esquerda, lá atrás na história, não conseguiu, anos 50, 60, não conseguiu assumir o governo, eles começaram a se infiltrar, sabe onde? No lugar mais frágil que existe, na escola, pertinho dos filhos daquela geração, pertinho das crianças daquela geração, que hoje são os meus pais, são os seus pais, são vocês. E foi ensinado para todos nós que o malvado português saiu de Portugal, veio para o Brasil, na intenção de estuprar, matar e explorar. Depois, esse mesmo português malvado foi lá na África escravizar os negros. Pois bem, eu vou contar uma coisinha para vocês. Todo bom cristão que se preze sabe muito bem que a escravidão, ela remonta, segundo a Bíblia, olha, uns 4.000, 5.000 anos, tá? Vou contar aqui pra vocês, eu não sei se vocês vão se lembrar, mas Bila, ela foi dada como mercadoria, né, como dote para Josué, pelo casamento de Raquel e da Ruth. Pois é. Um ser humano foi dado, tá? Judeus, tá, pessoas? Eles eram judeus naquela época. Não se usava ainda esse termo, mas... Enfim, cristãos. Ainda não eram cristãos, desculpa. Judeus. Aí, foi passando, né, outros exemplos, assim, para vocês terem uma ideia. José foi vendido pelos próprios irmãos como escravo para os egípcios, que também escravizavam. Pois é. Só que Abraão também tinha escravos, gente. Olha só. Escravos brancos, tá? Os gregos tinham escravos brancos. Os muçulmanos tinham escravos. Todo o mundo escravizou, tá? Isso não é falado nas escolas. O que é falado nas escolas é que o português malvado escravizou o negro. Sabe para quê? Para separar, para haver um apartheid ideológico. Quando eles ensinam isso, o seu filho olha para o lado, para o amiguinho dele que está sentado do lado e fala assim: nossa, ele é diferente de mim. Porque até então, a criança não nota a diferença da cor da pele. Ela não nota a diferença de cultura. Porque criança não vem programada para ser preconceituosa. Ela aprende isso na escola quando dizem, né, que o negro é inferior. Quando colocam na cabeça das pessoas que por ter uma origem negra, as pessoas têm dívida com ela e que ela precisa de cotas. E quando enfiam na cabeça dela que ela precisa de cotas, ela se sente inferior. É isso que o currículo escolar faz. Eu tenho descendência indígena. Nem por isso eu me permito me usar de cotas. Porque eu tenho competência como todo negro, como todo vermelho, como todo amarelo. Sabe por quê? Porque ser humano tem sangue vermelho. Exato. Eu não conheço ser humano nenhum que tenha sangue verde, roxo, amarelo, azul. Nós todos somos iguais em competências e habilidades. Mas a escola ensina diferente. A escola só ensina que o português malvado escravizou o índio
e escravizou o negro. É isso que um governo comunista faz com uma sociedade. Ela divide a sociedade em grupos. Sabe por quê? Porque é mais fácil manipular minorias quando elas são pequenos grupinhos. É mais fácil manipular as massas quando eles enfiam na cabeça dessas pessoas que eles dependem dos outros porque eles são inferiores. Porque os outros têm dívida cultural com eles. Porque isso ou porque aquilo. Gente, a escravidão, ela foi uma questão cultural no mundo inteiro. As pessoas guerreavam, os reinos guerreavam. E nessas guerras, quem perdia aceitava ser escravizado, porque perdeu numa batalha justa. Era assim que eles pensavam. Os povos árabes faziam isso, os povos europeus faziam isso, os asiáticos faziam isso, os indígenas nossos aqui entre eles faziam isso. Na África, a mesma coisa. Quando o português ia lá na África pegar escravo, eles não iam lá laçar ninguém. Pelo contrário, eles iam comprar escravos, sabe de quem? De outros negros. Negros que escravizavam negros. Então, gente, vamos parar de ser burro e cair na conversa desse governo comunista, nesse governo que divide pessoas, divide uma nação em grupinhos. Vamos começar a olhar para dentro da nossa própria cultura familiar. Vamos olhar, gente, para aquilo que a gente vai até a igreja, sabe? E ouve um pouquinho. Pega uma Bíblia, não precisa ir até a igreja, pega uma Bíblia, dá uma olhadinha. Gente, pelo amor de Deus, vamos começar a valorizar o que a gente tem de melhor, que é a união. Porque a união faz a força. Quanto maior for o número de pessoas que lembrar que nós somos brasileiros, menor vai ser a chance desse governo medíocre, baixo, ordinário dividir a gente. Menor vai ser a chance desse movimento comunista, horroroso, monstruoso, que matou milhões de pessoas na Ucrânia